Passamos agora a palavra para encerrar essa nossa primeira etapa da parte da tarde de nossas atividades ao Leonardo. Ele vai tratar sobre o uso de SIG para a segurança pública da cidade. Então, Leonardo, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado a todos, obrigado pelo convite da organização. Queria parabenizar os colegas de mesa aqui pelas suas falas. Eu vou iniciar, antes da apresentação, alguns pontos aqui que foram falados pelo professor Richard e pelo professor José Sapienza e dialoga bastante com as minhas intenções com essa apresentação. Primeiro ponto é o uso interdisciplinar nos diversos campos de atuação com o SIG. Aquela história de que o SIG não deve ser algo exclusivo da geografia. E eu falo isso como geógrafo, acho que devemos pensar o contrário. Em vez de querer uma apropriação da geoinformação, nós temos que pensá-la de maneira difundida até pelo potencial da nossa ciência. E isso eu vou tentar mostrar a partir de usos para a segurança pública. Um segundo ponto é a tendência de descentralização, difusão de dados e uso de ferramentas de Big Data, por exemplo, que traz aí o boom de informação fundamental para que nos aproximemos da realidade social, ambiental, estudada, e que é o propósito de qualquer pesquisa, ainda que indiretamente, as respostas sempre vão estar relacionadas ao bem-estar humano e a princípios éticos que a ciência deve seguir. O terceiro ponto, dentro dessa lógica, tanto da interdisciplinaridade quanto das tendências de descentralização, dialogam com a questão do peopleware, que no estudo das cidades, por exemplo, pode ser entendido a partir do smart citizen, os cidadãos mais inteligentes, uma concepção de uma cidade inteligente. Porque o conhecimento da realidade tem que ter a parcela da vivência e dessa geração descentralizada de dados que vão nos munir de todo o aparato necessário à transformação de dados que futuramente apoiam a tomada de decisão. Então, vou apresentar, na verdade, dois projetos. Um projeto de pesquisa e o outro é um projeto urbano, mas que, com o meu caminho na universidade, tenho feito avaliações para o caráter acadêmico, científico, pensando o desenvolvimento disso em retorno para a sociedade. Aí, por fim, marcar com duas citações que eu acho importantes sobre a importância do desenvolvimento de pesquisa e extensão na área geal. Esse primeiro projeto, intitulado Geoprocessamento e Segurança das UPPs, é o meu projeto de iniciação científica na época da graduação. Eu já sou mestrando do Programa de Engenharia Urbana da UFRJ. E como qualquer projeto de iniciação científica, ele tem dois pontos comuns, que é, primeiro, a consolidação de conceitos, métodos e técnicas da área de conhecimento, e depois o link com um projeto maior de pesquisa, visando então a contribuição para o desenvolvimento tecnológico científico. No caso, meu projeto buscou a segurança pública por observar um boom paralelo de tecnologias sociais e segurança pública, uma vez que são paralelos, eles não se tocam, e é justamente esse estreitamento que é necessário de haver para que algumas filosofias que existem sejam concretizadas, como a filosofia das UPPs, de trazer a proximidade entre polícia e comunidade, salvo as questões que nós conhecemos através do poder discricionário da polícia militar. E a questão da proximidade, que é a filosofia das UPPs, é fundamental pensar um estudo de SIG, uma vez que antes da proximidade mais afetiva, se dá a proximidade física no espaço. Então é isso que justifica a relevância da pesquisa,
e, por se tratar de um uso de SIG para análise espacial, tem como objetivo estruturar um caminho do dado à informação para otimizar, no caso, a distribuição dos policiais baseado na informação da comunidade. Então, a metodologia, ela começa com uma estruturação de uma base de dados que é compartilhada, ela é multi-usuário, multiplataforma e multi-idiomas. O que isso significa? Ela permite a alimentação com dados de diversas naturezas, dispositivos móveis, plataformas web, entre outros dados convencionais, uma vez que o software foi utilizado. Também trabalha com arquivos multimídia acoplados à referência geográfica. Então, através dessa estruturação, da associação de dados que são identificados como relevantes para o estudo de segurança pública, a gente consegue definir um modelo espacial a ser trabalhado e analisado para a geração da informação. Aí um segundo processo da metodologia é a escolha da ferramenta de análise, que no caso foi o algoritmo de Voronoi, mas não o algoritmo de Voronoi simples, que é o mais usualmente utilizado, que na verdade, para quem não sabe, o algoritmo de Voronoi, ele, através de pontos considerados centrais, gera polígonos em que todos os pontos desse polígono estão mais próximos de um ponto central do que seu ponto vizinho. Então, no caso, os pontos centrais seriam as UPPs. Eu utilizei essa divisão para fazer um levantamento da demanda de segurança, mas levando em consideração os aspectos da realidade que não é puramente geométrica. Então, utilizei o algoritmo de Voronoi de modo complexo. Ele seria o algoritmo de Voronoi, que gera aqueles polígonos, porém os polígonos são deformados através de duas variáveis. A primeira, a massa, a segunda, o atrito ambiental. A massa se refere a uma relação de oferta e demanda que gera o poder de polarização daquele ponto. No caso, seria a relação de oferta-demanda. Um número de policiais daquela área sobre o número de ocorrências registradas, que criam aquela demanda por atendimento policial. E o atrito ambiental se refere a todas as feições ambientais que, de alguma maneira, dificultam o acesso de uma área a outra. São barreiras físicas. Então, o cálculo do Voronoi ele é deformado, ele é modificado através dessas variáveis, e assim criaria o que eu chamei de geocapacidade de atuação das unidades de policiamento. Então, o que eu faço, na verdade, é uma comparação, feita essa limitação da geocapacidade, uma comparação com os limites que são estabelecidos por decreto da Secretaria de Segurança para o atendimento, e com essa sobreposição são identificadas as áreas que não estão sendo devidamente atendidas. Com isso, eu começo a replicar, simular, utilizando o algoritmo de Voronoi, modificando a posição desses policiais. Então, se eu vejo que uma área está com maior defasagem, eu vou tirar policiais de uma área que está conseguindo operar além do previsto e alocar nessas outras unidades. Isso também isso é um exemplo, porque outra saída também é o reposicionamento da unidade, uma vez que o estudo não é geométrico. Ele é um estudo que leva em consideração todos esses aspectos físicos e espaciais. Pode passar. A operacionalização, então, do sistema. Aí, eu tenho a criação da base de dados que é descentralizada. Então, ela permite a criação de usuários, que seriam, no caso, moradores das áreas a implementar ali os dados, de maneira descentralizada. E o fundamental, que na verdade eu esqueci de falar, é que essa pesquisa ela estava atrelada a um projeto chamado Inclusão Geográfica. A inclusão geográfica é um conceito que visa o prosseguimento natural da inclusão digital, social e ambiental. Ou seja, através dessas bases compartilhadas,
Em um modelo digital, a sociedade tem a possibilidade de implementar os dados da sua realidade. E assim a gente gera esse conhecimento autônomo partindo da escala da vivência. Então, uma outra saída que foi desenvolvida, na verdade, depois que eu realizei esse projeto, então eu fiz uma releitura para a apresentação aqui, é que o software, que é a plataforma Vicon Web Saga, ela permite a importação de dados de redes sociais. E isso é fundamental do ponto de vista da inclusão geográfica, porque nas redes sociais as pessoas elas estão ali alimentando a base de dados de uma maneira mais volumosa, mais veloz e mais livre. É diferente você adquirir um dado diretamente da população ali em sua rede social e adquirir através de questionários fechados. Os questionários fechados eles são mais ou menos programados para conseguir atingir um tipo de resposta. Essa liberdade da rede social ela possibilita que você, com o mesmo volume de dados, gere conhecimento para diversos setores. Então, eu fiz a aquisição de dados por rede social, buscando pela palavra-chave UPP Cidade de Deus. Eu utilizei a Cidade de Deus como área de estudo, porque ela foi a primeira unidade em que os órgãos de segurança assumiram uma responsabilidade de lidar com a diversidade territorial. A UPP geralmente é única, é central em cada comunidade atendida, e lá houve uma solicitação do comandante da área por subdividir em 3 unidades para que as diversas realidades socioterritoriais fossem de fato atendidas, possibilitando a proximidade com a polícia e a comunidade. Aí só para demonstrar, saindo um pouco do escopo da pesquisa, uma funcionalidade do sistema é a visualização heatmap, que é muito próxima à análise de densidade de kernel do ArcGIS, por exemplo. Ela tem basicamente duas funções que são muito importantes. A primeira foi tocada pelo João, que é em relação à visualização dos dados. Uma vez que um único ponto marcado ali não significa que seja único. Pode haver uma grande sobreposição, e é justamente essa área que é mais importante em termos de segurança, uma vez que a sobreposição de ocorrências indica que aquela área tem um grande índice criminal. Então tem a importância do ponto de vista da visualização de dados e também para a orientação dos órgãos de segurança quanto às áreas mais carentes em relação ao atendimento para a segurança pública. Aí eu exportei então o modelo espacial, como dito na metodologia, para conseguir confeccionar análises mais robustas, que hoje são permitidas apenas a partir de SIGs desktop. No caso, é o programa Vista Saga, que é um SIG feito elaborado e desenvolvido dentro da universidade, então ele tem o objetivo de ser de fácil uso, inclusive para essa descentralização, para a difusão desse conhecimento da universidade para a sociedade. Então a gente vê ali em cima todos os módulos, com um simples clique você consegue realizar uma série de análises, e não é diferente com o algoritmo de Voronoi que eu vou demonstrar agora. Essas cores representam as áreas que são atendidas por cada unidade de polícia pacificadora, que também estão pontuadas, eu não sei se dá para enxergar, são 3 pontos aí. E o que acontece? Um decreto da Secretaria de Segurança disse que cada unidade de polícia pacificadora deve conter, no mínimo, 100 policiais. E para essa área como um todo, antes da subdivisão, haviam 343 policiais. Então, o que eu posso fazer? Simular com o algoritmo de Voronoi, tendo como a oferta de segurança 100 policiais para cada unidade, e como demanda, eu fiz um join espacial que faz com que essas áreas tenham associados a ela todos aqueles pontos levantados na base descentralizada.
que, claro, tem um filtro para que seja coletado e utilizado apenas os dados referentes a ocorrências. Então, eu fiz a primeira aplicação, pode passar, e cheguei a esse cenário, onde as áreas vermelhas são as áreas que não estão sendo atendidas como deveriam. São áreas de dificuldade de acesso da polícia. O atrito ambiental está representado pelas feições do rio e de uma estrada que divide a segunda e a terceira unidade, porque essa estrada, por mais que seja uma via de acesso, ela tem o trânsito muito pesado e apenas 2 faixas. Então é muito dificultoso um acesso ali de uma área a outra. Aí, através da deformação que o cálculo realizou, com a relação que eu falei de 100 policiais para a demanda que foi associada às áreas, com as feições ambientais, eu tive esse primeiro cenário. Então, comecei as simulações, alocando aqueles 43 policiais que estariam de reserva. Pode passar. E, assim, notando as diferenças conseguidas com o objetivo de se aproximar do respeito aos limites que foram decretados. Pode passar. Aí esse é o cenário que foi mais próximo possível do cumprimento dos limites territoriais estabelecidos. E assim a gente vê que ainda tem 3 pequenas áreas com problemas. Então, o pensamento que eu tive foi de começar a trabalhar não só com o remanejamento de corpo efetivo, mas o reposicionamento de unidades. Então, esse cenário aí, na verdade, ele foi simulado descentralizando cada uma das 3 UPPs. Para aquele bloco sul, foi simulado um posto de policiamento, outro a norte, na divisão com o Rio, e um terceiro posto de polícia na estrada que divide a segunda e a terceira área. Porque com esse reposicionamento de unidade, a gente continua com 100 policiais dentro de cada unidade e, ao mesmo tempo, distribui eles espacialmente de maneira que a maior parte do território esteja sendo coberto. Pode passar. Então, nesse mapa tem todos os pontos, inclusive os postos de policiamento que foram colocados. Uma das funções do software é a exportação para o Google Maps, que, pelo menos pela experiência que eu tenho com segurança pública, é muito importante, porque é o único material que os leigos, digamos assim, têm alguma familiaridade. Então, sobre essa base, eles conseguem explorar um pouco mais, de maneira livre, um pensamento e a percepção espacial, e que são imprescindíveis para qualquer planejamento. E eu acho que é fundamental a gente pensar aqui que não é possível hoje falar de planejamento sem pensar geolocalização e SIG, uma vez que os SIGs são ferramentas de apoio à tomada de decisão, e eles passam por todas as etapas de planejamento, desde o diagnóstico ao prognóstico, passando pela transformação dos dados em informação, também indicando possíveis ações de mitigação de problemas ou otimização de recursos positivos, segundo uma meta, um objetivo estabelecido pelos órgãos responsáveis. Então, algumas considerações. É que os conceitos fundamentais em pesquisa de SIG e geoprocessamento foram operacionalizados, respondendo aos objetivos elencados, que seria a transformação de dados em informação relevante, a partir do conceito de inclusão geográfica, que foi operacionalizada com a utilização de dados de redes sociais, dialogando com aquele primeiro ponto que eu coloquei na minha fala, sobre o uso descentralizado e a possibilidade de interdisciplinaridade nos diversos campos de atuação com o uso de SIG. Na época que eu escrevi esse projeto,
os softwares desktop que eu utilizei, que foi o Vista Saga e o Vicon Saga, que é a plataforma web, elas não tinham diálogo, elas não eram interoperáveis. E foi a partir dessa pesquisa que foram estabelecidos algumas, algumas diretrizes para pensar o desenvolvimento da plataforma web em relação à integração com ferramentas computacionais que contêm análises mais robustas, que são os SIGs desktop. Então, uma das conclusões foi a necessidade de integração entre os SIGs e os WebSIGs, pensando o redesenho de cenários ambientais de maneira mais ou menos automatizada, porque pensando num cenário futuro, que eu pelo menos ainda não conheço, se a gente consegue uma integração total de SIG e WebSIG, com um simples input dos dados e alguma linha de comando de programação, todo o cenário já poderia ser remodelado, atendendo de maneira mais veloz a tomada de decisão, por exemplo, em situações de emergência, como são aquelas de segurança pública. Então, assim, os SIGs se consolidam como um conjunto integrado de ferramentas computacionais e estatísticas que respondem a uma realidade social. E é importante ter isso em vista pelas questões de que o SIG, como ferramenta para a gestão pública e para a tomada de decisão pública, basicamente ela vai estar dando um caminho para uma intervenção que é no espaço físico e que está lidando com vidas e com as pessoas, que são justamente as pessoas que estão alimentando os bancos de dados, por isso tendo a importância dos usos de plataformas descentralizadas. Aí agora eu vou partir para a segunda pesquisa. Pode passar. Que na verdade eu estou transformando em pesquisa no âmbito do mestrado em engenharia urbana, mas se trata de uma experiência profissional na Secretaria de Segurança, que basicamente é um projeto de implementação e operacionalização de sistemas de câmeras de vigilância, que tem por objetivo institucional alinhar-se a tecnologias internacionais de segurança e como objetivo prático coletar imagens para processos de auditoria criminal. Olhando isso num primeiro momento, é difícil pensar como o SIG entraria nessa questão. E o esforço que a gente fez nesse projeto foi de pensar metodologias de integração entre CFTV, que é circuito fechado de televisão, que são essas redes de câmeras de vigilância pública, com os SIGs apoiando na decisão referente não só à distribuição das câmeras no espaço, como também ao direcionamento dessas câmeras para as áreas críticas e específicas de monitoramento do Rio de Janeiro. Pode passar. Então, só para deixar vocês a par do que seria uma solução CFTV, é uma solução que contém câmeras de rede PTZ, que significa Pan, Tilt e Zoom, que seriam os movimentos horizontal, vertical e abrangência maximizada e minimizada da visada das câmeras. E essa solução ela tem uma ferramenta chamada Preset Tour, que define pontos específicos de monitoramento para que se crie de maneira automatizada o caminho que essa câmera vai ser manipulada, gerando as imagens. Então, coube aos especialistas GIS que foram contratados diretamente da universidade. Um dos requisitos era que os contratados fossem pesquisadores e sem experiência no mercado. Então, os objetivos deles foram definir os pontos prioritários de monitoramento para alimentar as linhas de comando do Preset Tour, fazendo com que todo o caminho que a câmera faz para o monitoramento fosse automatizado, e isso gerou uma otimização de recursos, porque antes quem monitorava, quem ficava observando as imagens das câmeras eram policiais militares, e hoje isso não é mais necessário, uma vez que com base em estatísticas trabalhadas em ambiente SIG, permitiu-se elaborar essa linha de comando automatizada,
e que também avança no conceito de monitoramento, porque na verdade o que antes era feito era vigilância. É importante ter a distinção desses conceitos, porque a vigilância ela diz respeito a uma observação para levantamento de ocorrências dadas de maneira mais ou menos aleatória. Você está ali de frente para as imagens observando e pode manipular a câmera, mas isso não tem um padrão que você consegue mapear mentalmente e voltar para fazer o mesmo caminho e assim notar o que naquele cenário mudou. E isso é o que se consegue com o monitoramento. O monitoramento ele vai ter um padrão para que você note as frequências tidas ali espaço-temporalmente, podendo gerar informação relevante quanto aos padrões criminais. Aí a solução SIG se deu a partir do georreferenciamento das câmeras de monitoramento, a vetorização dos campos de visão das câmeras. A gente pegou as câmeras e ficou lá manipulando através do sistema de gerenciamento de vídeo para ver tudo que é possível de se enxergar. Isso foi vetorizado. E trabalhando com a aquisição de dados do sistema 190, o que dialoga com a questão da aquisição de dados provenientes da população. Assim, a gente teve um modelo espacial estabelecido, novamente possibilitando a análise espacial. A análise espacial é a análise que eu acabei citando anteriormente, de kernel, que faz a densidade daqueles pontos, gerando, portanto, nuvens de áreas que denotam maior probabilidade de repetição de ocorrências. O que a análise de densidade faz? Ela extrapola um único ponto para uma área a partir de raios que são definidos, de busca, para saber quantos raios são sobrepostos, quantos pontos existem dentro daqueles raios, e assim são geradas aquelas áreas de propensão ao crime. Porque se a gente trabalhasse apenas com dados pontuais, sem avançar para essas nuvens de pontos, a gente estaria trabalhando de maneira totalmente parcelar, porque não vai ser num ponto específico que ocorrerá sempre a criminalidade. Ela é um fenômeno social, portanto não tem essa exatidão, enfim, de coordenadas geográficas, enfim, ela vai ser atrelada a alguma área de ponderação. Então, definir também os pesos para os crimes, porque existem crimes de diversos níveis de agravo, não tem por que considerar um homicídio ou um roubo no mesmo nível que reclamações, por exemplo, ligadas a incômodo por barulho, que é o maior índice de ligação do 90. Então é feito um filtro desses dados, trabalhado os pesos que são levados em consideração nessa análise de densidade e também a modificação através da definição de raio para o cálculo que é feito. E assim a gente identifica as áreas críticas, como eu falei, e identificando as áreas críticas, sobrepondo aquela base de dados das câmeras que a gente tem já referenciado e dos seus campos de visão, a gente identifica quais são as câmeras prioritárias e dentro do raio de visão, para que pontos, para que campos de visão que essas câmeras devem ser direcionadas, em que horário e a partir de quais atributos forem relevantes para a questão do monitoramento e qualquer objetivo que seja, uma vez que a metodologia ela não serve só à segurança pública. Pode passar. Aí um terceiro processo da metodologia é a seleção das ocorrências contidas em cada campo de visão, porque uma câmera tem vários campos de visão, a gente chamou de campo de visão cada recorte espacial que ela conseguia enxergar. E a inspeção temporal das ocorrências, que consta nas tabelas de atributos, justamente para definir os horários de pontos de monitoramento, como eu falei anteriormente, gerando as planilhas de controle de ordens de serviço de monitoramento. Seria o quê? O produto final, a tabela, com cada câmera que deve ser acionada, em cada horário, para cada ponto da cidade, operacionalizando então o monitoramento, deixando para trás o conceito de vigilância.
Infelizmente, eu não posso mostrar a operacionalização, como eu fiz com a primeira pesquisa, por questão de sigilo de dados. Enfim, por questões de sigilo mesmo da Secretaria de Segurança, alguns dados não podem ser expostos, mas eu acho que da maneira com que eu coloquei aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. A gente chega aos resultados que apontam que o time de especialistas em SIG é o que dá inteligência à operação de monitoramento urbano, que antes era um monitoramento cego, mais ou menos aleatório no espaço. A operação de monitoramento urbano, ela apresenta diferenças em relação às experiências internacionais. Isso é um ponto que eu esqueci de falar, é que o objetivo institucional era, né, o alinhamento com experiências internacionais. E lá fora, o conceito que tem de CFTV inteligente, ele é atrelado ao uso de câmeras com tecnologia de reconhecimento de faces e de distúrbios, ou tumultos, movimentação. Ele identifica isso, identifica um cidadão e automaticamente vai um direcionamento à face dele. E isso tem alguns problemas do ponto de vista ético da vigilância. O primeiro seria a questão da privacidade, o segundo, a questão do erro, porque uma movimentação, por exemplo, no meio de uma área muito ocupada por pessoas, alguém com pressa passa correndo, isso não significa que seja um tumulto ou uma ocorrência criminal. No entanto, a câmera entenderia. E uma terceira crítica que as bibliografias sobre CFTV inteligente apontam é a questão de dar uma continuidade a preconceitos sociais através da construção de imagens de elementos considerados suspeitos ou criminosos em potencial. Então, com o SIG, a gente não precisou dessa tecnologia, que é uma tecnologia mais cara, e permitiu que o monitoramento tirasse o foco do que seriam elementos suspeitos e direcionassem a ações registradas e que, pela população e que denotam de fato uma probabilidade de ocorrência criminal. Então, assim, a gente aumentou a probabilidade também de otimizar não só os recursos policiais, como eu havia falado antes em relação ao operador de monitoramento, mas também otimizou os resultados para responder aquele segundo objetivo que eu falei, que é a coleta de material imagético para processos de auditoria criminal. Então, eu trago aqui duas citações que eu considero relevantes para demarcar a importância do desenvolvimento de pesquisa e extensão em SIG. Uma do professor Jorge Xavier da Silva, que é meu orientador, que basicamente fala sobre os desperdícios e as oportunidades existentes na pesquisa ambiental e urbana com o uso de SIG. Né? Permitam-me ler, eu sei que é chato, mas eu realmente acho que essas palavras são muito importantes para a nossa reflexão. Cabe pesquisar como a investigação científica pode tornar-se capaz de produzir conhecimentos ambientais imprescindíveis à gestão de situações como a violência urbana e também as secas nordestinas, que nesse artigo, de onde eu tirei essa citação, apresenta exemplos práticos. Ela requer do pesquisador um atento desempenho de suas funções e, consequentemente, pode ser idealizado que a produção da informação ambiental, na verdade, a gente chama de geoinformação. O professor Xavier ele costuma chamar de informação ambiental, enfim, por questões de semântica. Enfim, consequentemente, pode ser idealizado que a produção da geoinformação seja efetivada tendo em vista a sua possível utilização social, que é a tecla que eu estou tentando bater aqui, dentro de uma temática tão problemática que a gente tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a segurança pública. A outra citação de alguns representantes das principais instituições da área geo aqui no Brasil, em relação, especificamente em relação à discussão da política nacional da geoinformação. Eles colocam que a utilização e produção da geoinformação sofreu nos últimos anos um movimento de descentralização.
E é importante marcar nisso essa questão das plataformas descentralizadas, plataformas web que entendem e permitem a aquisição de dados de redes sociais, por exemplo, trazendo uma irrefutável evidência do grande potencial de uso dos dados em inteligência geoespacial por diferentes setores da sociedade. É fundamental pensar em uma política nacional da geoinformação, onde os diversos atores deste setor sejam identificados, responsabilizados e devidamente envolvidos. Então, eu acho que, com isso, a gente consegue fechar aqui a apresentação demonstrando o valor crítico e o valor e a necessidade do envolvimento das partes interessadas, que para dialogar, ainda que superficialmente, com a mesa da parte da manhã, o envolvimento das partes interessadas é primordial para que a infraestrutura nacional de dados espaciais não seja mais um recurso a ser subutilizado. Então, as partes interessadas, elas devem, de fato, se comportarem como partes interessadas, comprometidas e responsabilizadas com a resposta social que a pesquisa em SIG representa, e podendo gerar uma série de otimização de resultados, recursos e ganho social, ambiental, importante para o bem-estar humano, que, como eu falei lá no início, é a nossa finalidade quando a gente fala de ciência ou de busca de conhecimento sobre qualquer vertente. Muito obrigado.